agora o programa Inovação. Nessa edição, vamos conhecer o trabalho do Instituto Federal do Ceará e as ações para 2022. Seja bem-vindo ao programa Inovação. A educação sempre foi apontada como o caminho para o desenvolvimento econômico de uma forma geral e ampla para o Brasil. E nas novas tecnologias não é diferente. Todos os fóruns de discussão na indústria, agro, dentre outros, apontam a capacitação nas tecnologias 4.0 e em outras competências tecnológicas de forma inclusiva tanto na graduação no ensino superior quanto no médio e principalmente no ensino fundamental, como a solução para o desenvolvimento nacional. Por isso, o programa Terra 2 Inova, cofundado pela ABESE, institui um eixo acadêmico chamado Competec, que foi inaugurado com a presença do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, em agosto do ano passado. Um ano depois, esse processo está sendo replicado em nível federal, começando pelo Instituto Federal do Ceará, que possui 60 mil alunos em 33 campi, distribuídos em 32 municípios. E para falar sobre as conquistas na capacitação tecnológica, o presidente do Programa Nacional de Inovação, Terra 2 Inova, Robson Arantes, recebe um convidado muito especial do Instituto Federal do Ceará para falar do convênio e as ações para 2022. Vamos nos conectar com esse bate-papo? Robson, é com você. Obrigado, Carol. Hoje estou com o professor Aureliano Ximenes, do Instituto Federal do Ceará, responsável pela coordenação do PNT2I ao IFCE, o chamado Competec IFCE. Seja muito bem-vindo ao programa Inovação. Obrigado, Robson, por esse momento, por essa parceria, por esse início de convênio entre o IFCE e o Terra 2 Inova, que estamos nesse processo de construção e execução. É isso aí, Aureliano. E agora nós vamos aí falar, né, tem bastante história para a gente contar, o contexto aí, né, do Competec, vocês viram um pouquinho aí no começo que a Carol explicou, né, que começou lá em agosto do ano passado, né, lá com o Competec da Fundação Santo André, onde foi inaugurado, né, junto com o Ministério de Ciências e Tecnologia, né, o MCTI, lá com o secretário Paulo Alvim. Um ano depois, nós estamos iniciando a replicação, que foi uma encomenda, né, um desafio, uma provocação, como o secretário disse, né, para que nós replicássemos essa iniciativa do Competec em todo o Brasil. E o início dessa construção de rede, nesse segmento, essa rede federal, né, tanto iniciando aí pelas IFs, né, os institutos federais, foi com o Instituto Federal do Ceará, né, o que é o chamado Competec IFCE, né. Claro, de um ano para cá, muita coisa aconteceu, né. Logo após o desafio, nós iniciamos as conversas com o professor Vauli, hoje reitor, né, que iniciamos aí internamente todos os processos, né, para iniciar o convênio do UFCE com o programa e seus cofundadores, né, a ABESE e o Fórum Brasileiro de IoT. Lembrando, né, que o Competec é um framework, né, ele é uma estrutura com diversos componentes, nós vamos falar, né, durante o programa Inovação de hoje, vamos explicar cada um deles, mas é importante entender que ele é um framework, ele tem que ser adaptado para cada uma das academias. E nesse momento, em agosto do ano passado, quando a gente iniciou o processo, foi quando o professor Aureliano, né, que é o coordenador responsável pelo Competec, dentro do FCE, nós iniciamos essa adaptação, foi junto com o professor, junto com a equipe, né, os pró-reitores, tal, que eu pedi para o Aureliano contar, né, essa história,
que começou a entender o framework do programa e adaptar dentro da estrutura interna do FCE, que é diferente da Fundação Santo André, que é diferente de outras academias, né? Então, Aureliano, conta um pouquinho dessa história lá de agosto até agora, né? Para a gente conseguir criar esse protocolo, esse framework aí, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho aí de cada um deles. Conta para a gente. Ok, Robson. Lembrando que toda essa construção aconteceu em pleno processo de pandemia, né? Então, as dificuldades, os processos, embora isso, de certa forma, colaborou, né, pela interação da tecnologia, os nossos alunos também no processo de adaptação, de aulas remotas, mas esse processo começou no ano passado, em torno de dezembro, nós assumimos esse papel de forma mais efetiva, por indicação do nosso reitor, do professor Vauli, e quando foi início do ano, começou a ter várias reuniões, né, nesse primeiro semestre, efetivamente, quando foi surgindo os modelos, revisando, nós temos um programa de desenvolvimento de spin-offs acadêmicas, né, é um desafio vinculado a projetos de pesquisa, e esse olhar veio para colaborar com essa construção desse ecossistema interno do IFCE, em ligação com o ecossistema do Terra 2 Inova. E fomos em reuniões, planejamentos, surgiu a necessidade de processo de criar um memorando de entendimento, esse primeiro momento, onde, para firmar esse convênio entre o IFCE e o Terra 2, essa etapa foi vencida, constituiu-se, foi efetivado esse convênio, não fizemos o lançamento ainda oficial, mas o protocolo, o documento está efetivamente assinado, né, esse primeiro memorando, que traça esses primeiros objetivos, esse alinhamento inicial, e a partir daí começamos a fazer algumas adaptações nesse framework do Competec no olhar do IFCE, e nós realizamos já atividades complementares para fazermos essa adaptação e fazer essa verificação de resultados com os nossos alunos, efetivamente. Quer falar um pouco mais sobre as atividades, Robson? Então, o Competec, né, é o braço, o eixo acadêmico do programa, ele cria diversas estruturas, né? Ele é vivo, né? Então, existem as primeiras estruturas que nós estamos criando, os primeiros produtos, né? E como é vivo, ele vai evoluindo. Mas os dois primeiros, que foram os testes dessa adaptação do framework, um deles é a atividade extracurricular, né, que consiste em nós, do ecossistema do Terra 2 e dos cofundadores, separarmos conteúdos relevantes da tecnologia, tanto do Fórum quanto da ABESE, que é um trabalho que a gente já vem fazendo há 4 anos, né, quase 4 anos, uma curadoria de trazer o conhecimento do ecossistema, tanto dos cofundadores, mas todos os outros atores, né, centros de pesquisa, como o NEPEM, que é aí de Fortaleza também, o Parque Tech PB da Paraíba, o CIT USP, né, outras academias, agências de fomento, BNDES. Então, esses 4 anos, a gente tem trabalhado muito esses conteúdos, mas esses conteúdos não estavam adaptados para a academia, para os alunos, e o intuito é que esse conteúdo fosse ministrado desde o começo, o primeiro semestre, né? Ele vai trabalhar em ondas. Então, conforme o aluno vai passando de semestre, ele vai tendo essas atividades do Competec cada vez mais aprofundadas, até chegar no último ciclo, onde ele já está falando de implementação, tecnologias 4.0 mesmo, pilotos, construção de startups do PGINE, que daqui a pouco o professor Heleno vai falar, né, ele que é um dos construtores do projeto de pesquisa, né. Então, essa atividade, em que consiste? Nós pegamos esses conteúdos, um deles foi o próprio Programa Inovação, foi o primeiro, né,
que nós disponibilizamos, e foi feito um piloto com 10 mil alunos, onde eles foram convidados oficialmente pelo Instituto, né, os alunos do FCE, a fazer essa atividade, assistir esse vídeo e responder o questionário, a prova, a avaliação de 10 perguntas, né, valendo de 0 a 10, aproveitamento mínimo 7, então acertando 7 perguntas, ele ganha aí as 3 horas de participação, um certificado conjugado do FCE junto com o programa, que serve aí como a atividade extracurricular, né? Nós fizemos um outro também, que foi uma gamificação, também da ABESE, era toda uma plataforma 3D do evento da ExpoSec, a mesma coisa, né? Existia 10 vídeos, cada vídeo era de um ator do ecossistema, apresentando as ações junto com o programa, né? Então, conforme os alunos vão assistindo isso, eles vão tendo alguns conteúdos que nós separamos em 3, e agora são 4, que a gente já vai falar, 4 categorias de conteúdos do ecossistema de inovação. E lá, né, na ilha, ele assistia esses vídeos também, tinha uma atividade curricular com nota de corte 7, né? Estamos preparando uma nova do Congresso do Fórum Brasileiro de IoT, onde a gente apresentou o programa, foi o último dia do Congresso, né, junto com o pessoal da Caninos Loucos, que vocês já vão saber aí, o pessoal que já acompanha o programa já conhece, mas se vocês não conhecem, dá uma olhadinha no portal, que a gente vai falar um pouquinho também daqui a pouco, né, que né, a última atividade. Então, são 3 atividades até então, gerando aí mais de 2.000 acessos, né, de alunos, gerando mais de 200 certificados, que são os pilotos, né? E o outro piloto é o CECIS, né, que é a capacitação das competências de inovação, IoT e competências socioemocionais, né? IoT são tecnologias puras, inteligência artificial, a blockchain, né? Inovação é o mesmo conteúdo, só que o que não é tecnologia pura. Então, são as cidades inteligentes, o estatuto das startups, né? Como montar uma startup, que é a matéria lá do Pegini, que o professor ministra também, né? Que é importante ter esse conteúdo. E as socioemocionais, que é trabalho em equipe, resiliência, né? Então, nós separamos esses 3 núcleos, ou seja, o aluno, desde o primeiro ciclo, tem tecnologias, com matérias de tecnologia pura, tem de inovação, né? Como montar uma startup, como se posicionar, o que é a Carta das Cidades, e também a parte socioemocional. Além dessas 3, também se desenvolve o letramento digital, que é tecnologias open, né, que se é o formato. Então, se o CECIS é o conteúdo, o letramento digital dá o formato, né? E daí, já para explicar, né, que eu dei essa contextualizada, tanto da atividade extracurricular quanto o CECIS, né, o FCE requisitou o apoio dessas 2 estruturas para desenvolver o projeto Pegini. Então, eu gostaria que o professor Aureliano aproveitasse, né, explicasse o que é o Pegini, todas as suas fases, e, no final, explicar como as atividades extracurriculares e o CECIS vão apoiar o Pegini a partir de fevereiro de 2022. Ok. Esse detalhe do letramento digital foi realmente uma demanda que a gente visualizou, porque faz parte do nosso aluno, né, montar apresentações, fazer os seminários, e com a questão remota, né, com a pandemia, todas essas ferramentas, né, esses instrumentos metodológicos precisaram ser digitalizados, né, efetivamente. E o Pegini, nós lidamos, ele foi pensado em plena pandemia, que é um programa de pesquisa para novos negócios, para desenvolvimento de modelagem de negócios e prototipação. E um dos pré-requisitos na fase de inscrição é a gravação de um pitch, onde os alunos apresentam a sua ideia de negócio para ser avaliado. E essa
essa atividade, ela necessita que o aluno lide com tecnologia, faça as gravações, e a opção do letramento digital, entre as ferramentas gratuitas, né, o OBS, por exemplo, que possibilita fazer a gravação desses eventos, né, desses vídeos, para serem apresentados. Bom, baseado nisso, é que a gente começou o PGINE teve uma primeira experiência, a gente tem todo um framework do PGINE pronto, com as suas atividades extracurriculares, com as atividades de pesquisa, com as orientações, os co-works entre os alunos, o desenvolvimento dos protótipos ou MVP, né, o produto mínimo viável. E, paralelo a essa estrutura, tem a necessidade de uma formação socioemocional, uma formação digital também, né, por isso essa questão do letramento digital. E quando veio a proposta da parceria com o Terra 2 Inova, fez esse encaixe perfeito, né? Nós temos o programa de desenvolvimento de ideias, a gente chama de germinação de ideias, junto com a prototipação. No entanto, a gente precisaria complementar com esses outros olhares. E aí, o Competec vem para fazer esse fechamento, esse coroamento, né, desse processo. A gente tem um olhar do desenvolvimento das spin-offs acadêmicas, né, que poderão gerar as startups, e o Competec vem complementar, né, na prática vem somar, e a gente termina multiplicando esse processo junto com o PGINE. E o PGINE, ele lida isso, é um evento que dura em torno de 5 meses, onde os alunos apresentam ideias de negócios, a gente passa por um período de germinação dessas ideias, onde vão ser avaliadas, validadas, pivotadas, que sejam necessárias, e inicia um processo de prototipação que finaliza o caminho, que são em 3, 4 meses, durante um processo de prototipação. Paralelamente a isso, vamos rodar o Competec, que, enquanto o aluno está na trilha do PGINE, recebendo os conteúdos de desenvolvimento de spin-offs, nós iremos trabalhar os conteúdos do Competec de forma simultânea, para que os alunos tenham um aprofundamento no seu conhecimento de forma muito prática. E a gente está falando de um universo, o Instituto Federal do Ceará, se vocês olharem no mapa do Instituto, o mapa do Ceará especificamente, o Instituto está bem distribuído em toda a nossa região do Ceará. Nós estamos em 32 municípios, ao todo são 33 campings que estão distribuídos em todo o estado. E o PGINE, ele tem essa capilaridade, é uma ação multicamp. Tivemos agora várias reuniões com todos os DGs dos campos, com a reitoria, e o nosso próximo evento vai acontecer a partir de fevereiro de 2022, vai até setembro do próximo ano, com a entrega dos protótipos no final dessa trilha. É isso, né, Alonso? Maravilha, né? Um trabalho aí, parabéns, né, pelo FCE, principalmente pelo professor Aureliano, que é coordenador do PGINE, né? Não sei se vocês conseguiram entender, né, a grosso modo, o PGINE nada mais é do que uma estrutura de construção de startups, né? As startups, como o professor gosta sempre de ressaltar, né, pré-tração ou pré-incubação, né? Ou seja, pega os alunos, cria um desafio e leva eles até eles terem um desafio, um produto, uma equipe, né? Mais do que é muito importante, a gente vem ressaltando, que nós vemos muitos trabalhos de inovação importantes também no Brasil,
mas que apoiam as startups já montadas. É difícil um trabalho que faz a germinação das ideias, né, que nem é o nome do próprio Pegine, né, que incentiva os alunos a montarem as suas startups, a criar, né, desenvolver tanto o empreendedorismo como a empregabilidade. Então, construir, pegar os alunos, a matéria bruta, dar o conteúdo, por isso CECIS, para ajudar a colocar o conteúdo, né? No momento de pandemia, que é difícil a presencial, usar a transmissão, o formato, por exemplo, do Prêmio de Letramento Digital, uma transmissão em OBS no YouTube, né? Então, hoje, oficialmente, se aceita, né, no FCE e na Fundação Santo André também, que as atividades sejam entregues pelo YouTube, né? É um software gratuito, a gente montou um protocolo para isso, né? Então, ou seja, os alunos, na pandemia, com as dificuldades, nós conseguimos mobilizá-los, fazer o processo de germinação, fazer o letramento digital, fazer essa entrega de pitch que seja para o YouTube, e é claro, né, fazendo isso no YouTube, o próprio ecossistema do programa monta as bancadas, quer dizer, o aluno não vai apresentar isso só para o FCE, ele vai apresentar para o ecossistema de inovação nacional, para todos os atores, né, incorporados, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o MDR, a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, são centros de pesquisa, né, e tudo com tecnologia, com transmissão de vídeo, né, com tratamento de vídeo, nós ensinamos lá a fazer aberturas, então é algo altamente dinâmico, altamente que incentiva, né, o aluno, motivacional, né, incentiva o aluno a querer desenvolver, projeta o aluno para fora das paredes, né, e trabalha no desenvolvimento desses produtos, né, desses desafios, dessa germinação, e não poderiam dizer também que quando a gente fala assim, né, o pessoal acha que esses desafios tal são só acadêmicos, né, não são demandas nacionais, e são, porque o ecossistema apoia as demandas, né, efetivas do ecossistema. E então nós temos cidades inteligentes, no processo de cidades inteligentes, demandando isso dos alunos, saúde demandando isso dos alunos, dos hospitais, né? Agro demandando, turismo. Então a Secretaria de Turismo de Fortaleza faz parte do programa e vai lançar esses desafios também. Então a gente está falando realmente de pegar alunos dentro da academia do primeiro ciclo e no final lançar eles empreendendo em soluções realmente de aplicação. Ok, e para a gente continuar essa conversa, que tem muita coisa para a gente falar, nós vamos voltar daqui a pouquinho, logo após o intervalo, ok? Fique por aí, voltamos já. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Domingos, sou gerente de relacionamento da Fulltime e foi me dado um grande desafio, que é citar cases de sucesso de clientes aqui na Fulltime. Se eu citar apenas um case, eu posso estar sendo egoísta e até esquecendo de um parceiro. Porém, o que se percebe nos cases de sucesso que eu atendo aqui na Fulltime é um certo padrão, que acontece geralmente aí com mais de 80% até 90% das empresas de segurança eletrônica que eu atendo. As empresas hoje, elas têm as suas ferramentas muito distribuídas em diversas ferramentas mobile. Então, a empresa de segurança eletrônica que trabalha com alarme, com rastreamento, automação, gerencia as ordens de serviço, ele conta com muitas ferramentas para trabalhar e essas ferramentas geralmente não se integram em um único aplicativo. Ela até pode se integrar em até um aplicativo, mas ainda falta a questão da automação, que muitas vezes fica presa à PGM, ou falta a solução do rastreamento, coisa que apenas a Fulltime hoje na América Latina consegue integrar ao aplicativo de alarme. Então esse seria o primeiro case de sucesso que você, empresário do ramo de segurança eletrônica, pode encontrar na Fulltime. Fazer com que o seu cliente
usufrua de todos os benefícios da segurança eletrônica em apenas uma tela, em apenas um aplicativo. E isso é refletido também na sua empresa de monitoramento. Por quê? Porque o seu operador ele não tem diversas telas para trabalhar, ele trabalha em apenas uma tela, onde nessa tela ele vai conseguir gerenciar todos os dados que chegam desde o rastreador ao painel de alarme, a câmera, um comando de automação, né, um evento de não armado, enfim. Todos os eventos eles acabam caindo todos na mesma ferramenta. Após a implantação desse tipo de ferramenta, já se percebe um grande benefício no tempo de atendimento por parte do operador de monitoramento, que não precisa mais se deslocar em diversas telas para tomar uma decisão. E, consequentemente, a gente percebe também um grande benefício do cliente final. O cara lá na ponta que está utilizando a ferramenta, ele não precisa mais ficar flutuando em diversos aplicativos ou até mesmo dependendo da memória do telefone celular para inserir tantas ferramentas no celular dele. Então, os benefícios eles podem ir desde comodidade, a agilidade na central de monitoramento, como, claro, o aumento da receita recorrente, pois o seu próprio cliente satisfeito te indica para novos clientes e faz com que os seus vendedores também consigam atingir resultados superiores com uma ferramenta superior. Se você ficou curioso e quer saber como pode integrar todas as ferramentas da segurança eletrônica em apenas um local, entre em contato conosco agora mesmo e nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço! Olá, pessoal. Agora estamos de volta do intervalo e vamos falar um pouco mais de tudo isso, né? Do CECIS, das atividades extracurriculares, do PEGINE, né? Que o professor Aureliano estava explicando, né? E para exemplificar um pouquinho melhor a estrutura do PEGINE, o professor, né? Nós vamos apresentar aqui uma transparência. O professor Aureliano vai explicar aqui a estrutura aí do PEGINE, que é aí um programa de pesquisa, não é isso, professor? Exatamente. É importante a gente olhar que é um programa de pesquisa, no entanto, ele não deixa de conversar com o ensino e com a extensão tecnológica. Como eu estava colocando, né, a gente tem as disciplinas extracurriculares, que fazem parte desse processo, a formação complementar a qual o Competec também se destina, e o PEGINE também tem a sua trilha de formação dentro da educação empreendedora, e ao final desse processo, justamente quando a gente coloca que o processo do PEGINE, a germinação, ele antecede a incubadora, antecede a aceleração. E é nessa transição que é importante a gente fazer esse olhar, porque é quando a gente vai no segundo momento, a gente vai poder expandir o conceito do Competec e do próprio PEGINE para a comunidade externa, quando a gente sai dos muros da universidade e a gente chega à população como um todo. Então, vai ser algo bem pertinente e está dentro do processo da academia, né? A gente começa no ensino, vem para a pesquisa, da pesquisa a gente vai para a extensão tecnológica com o desenvolvimento desse processo de construção das startups, da spin-off. Ficou mais claro assim, né, Robson? Perfeito. Nada como um bom diagrama, né, professor? Os professores diagrama e fluxo, né? Perfeito, pessoal. Então, o que nós gostaríamos que vocês guardassem aí, né? Que no processo do Competec, a primeira aplicação do Competec é o Competec FSE, né? Dentro do Competec, nós estamos fazendo atividades extracurriculares, que nós começamos com 10 mil, partimos para 23 mil alunos, e a partir de agora a gente vai envolver todos os campos, são 33, vão ser 60 mil alunos nesse processo, né? E na parte de letramento digital e do CECIS, que é a matéria, né, são os conteúdos de IoT, inovação e socioemocionais, nós vamos apoiar o PEGINE, né? O PEGINE, professor, vai de fevereiro de 2022 a setembro, né? O Demo Day vai ser no final de agosto, começo de setembro, onde teremos o encerramento com o Demo Day, com a apresentação dos modelos aprimorados e dos protótipos desenvolvidos.
Ou seja, né, toda semana, na segunda-feira, começa a apresentação do desafio da semana, né? Na terça-feira existe a apresentação para os alunos do conteúdo de como montar startup, assinar MOU, né? Fazer Canva, tudo aquilo ali. E de quarta-feira é o dia do Competec, né? No PGine, para mostrar. O primeiro mês vai ser o letramento digital, vai ser o OBS transmitindo isso para o YouTube, para fazer o pitch, para eles poderem fazer o pitch remotamente, né? Antes, fazer uma seleção e depois eles começavam, né? Agora não, todo mundo que quiser pode entrar, faz seu pitch à distância desse um mês, né? Que nós vamos, são 4 semanas que a gente vai apresentar o OBS. A partir daí começa o processo do PGine propriamente dito, e todas as quartas-feiras nós vamos ter um conteúdo do CCIS, o piloto do CCIS, né? Então, nós vamos, uma semana nós vamos falar de inteligência artificial, outras nós vamos falar diversas tecnologias habilitadoras, como cybersecurity, blockchain, vai falar também da Carta das Cidades, vai falar das tecnologias no agro, o Estatuto das Startups, né? Também como trabalhar em equipe. Então, toda quarta-feira, né, eles vão receber esse conteúdo através da TV Competec, que vai ser aberta para todo mundo, né? Mas os alunos da IFCE vão ter o formulário onde só eles vão ter as avaliações, né? Mas todos os outros aí no Brasil vão poder também assistir isso e, através das suas academias oficiais, conseguir os seus certificados, né? Então, esse já né? Aí a gente já ia entrar agora nessa parte do bloco, né, já indo para metade desse segundo bloco, falar dos próximos passos. Então, acabamos de falar do PGine e da TV Competec, que vai acontecer aí já em 2022, bastante trabalho, né? E também dos próximos passos, a professora Aureliano falou também a respeito da inauguração, as inaugurações planejadas, né? Então, nós vamos ter aí 2 eventos, né? Um evento à inauguração, com o convite dos ministros, né? Com as prefeituras também, né? Nós falamos aqui que são 33 campos, esses 33 campos estão em 32 municípios. E o processo de cidades inteligentes, que o programa participa, né? Da Carta das Cidades, a Carta Brasileira das Cidades Inteligentes, inclusive tem um projeto lá chamado Projeto 51, ao qual nós estamos convidando todos os municípios para adotar isso, o que seja, os próprios municípios vão demandar para os alunos, né? Vão demandar saúde, e os hospitais vão demandar saúde, vão demandar agro, todos esses temas que a gente participa dessas 13 câmaras, 3 GTs, grupos de trabalho, né? Entre câmeras e outros comitês de discussão, vão ser absorvidos pelo município, né? E vão ser também matéria de demanda. Então, por isso, nessa inauguração, a gente vai estar trazendo municípios, os ministros, os representantes de cada um dos campos. Então, vai ser um evento que vai envolver não só a cidade de Fortaleza, mas o estado, por causa da capilaridade que o professor Aureliano estava falando, né? Então, isso é um dos eventos. E o segundo é a construção de um núcleo avançado, um local físico, né, do Competec na IFCE, já com a montagem do primeiro laboratório da Caninos Loucos, né, que é uma doação do programa para o IFCE, para fazer a mobilização. Isso vai ser o primeiro laboratório, né, e nós temos a ideia de fazer isso em março, né, professor? Que vai ser a apresentação, ainda não confirmado, mas a ideia é nessa ação que a nossa cofundadora ABESE vai estar fazendo, né, o simpósio aí em Fortaleza, né, o Conexão ABESE. Nós já aproveitaríamos, né, já no segundo dia, para fazer esse evento. Talvez a gente poderia fazer os 2 eventos simultaneamente, mas, ou seja, tem muita coisa, né? Então, a gente tem as inaugurações. Os pilotos vieram antes da inauguração, né, professor? Isso. Bastante já. Robson, compartilha essa imagem aí do estado do Ceará com o posicionamento dos campos do IFCE. Então,
né, em relação à Carta das Cidades, nossa programação é justamente termos o nosso grupo de trabalho com os representantes de cada campo, fazendo essa articulação com os gestores municipais, né? E para vocês observarem, esse é o mapa do Ceará e todos esses pontos aí numerados são as nossas unidades, né, em funcionamento em todo o estado do Ceará. E esse é um processo bem interessante por causa da nossa capilaridade, né, dessa nossa característica de estar em todas as regiões do estado do Ceará, especificamente. Nessa inauguração do início do ano, justamente essa mobilização, não só do município de Fortaleza, mas de todos os municípios, pelo menos que o Instituto tem um campus específico, né, para desenvolver esse processo. Perfeito. E lembrando que existem os grupos de trabalhos municipais, mas também existe um grupo de trabalho, né, que está sendo formado através de uma portaria com os professores, os representantes, né, de cada um dos campos, não é isso, professor? Exatamente. Para a gente trabalhar justamente nesse ecossistema, né, esse ecossistema dentro do IFCE, que o IFCE faz parte de uma rede federal, que está em todos os estados brasileiros, e dentro do IFCE temos cada unidade distribuída nas suas cidades, e a gente tem esse conceito de rede, né, rede estadual, rede nacional, e esse convênio com o Terra 2 vem justamente para agregar nesse processo de crescimento, nesse ecossistema empreendedor, no ecossistema que vai impulsionar as novas tecnologias, no fornecimento dessas capacitações socioemocionais e também nos projetos que venham a ser desenvolvidos em relação às cidades inteligentes, que é algo que está na vanguarda aí desse processo dos próximos anos. Bem lembrado, professor. O FCE é a primeira, o piloto, né? Ela que está na vanguarda aí, né, da rede de IFs, né? Existe uma rede federal composta de IFs e UFs também, são 1.800 campos, né? Nós temos o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Rede Nacional de Pesquisa, para a gente replicar e montar essa rede, né, com os alunos, com os atores do ecossistema e com os seus municípios, trazendo desenvolvimento regional, construindo startups, trazendo demandas, fazendo inclusão social e desenvolvimento econômico para cada uma dessas localidades. Isso começa no Ceará e se alastra pelo Brasil. A Paraíba, né, ali através do FPB também, vai estar na sequência dos trabalhos e aí a gente deve conseguir a adesão de cada um deles, né? Por isso, nós agradecemos todo o apoio que nós tivemos do Ministério de Ciência e Tecnologia para a prestação, a equipe do secretário Paulo Alvim, do diretor Gontijo, do Guilherme, né, a equipe do E-Digital, né, da Karine, Eliana, do MDR, para a Carta das Cidades, né, que participaram aqui também dos outros programas de inovações, se vocês olharem também, né, a Laísa, e todos eles que estão trabalhando para que a gente consiga trazer isso. Então, nós estamos, primeiro, agradecendo e, ao mesmo momento, pedindo mais uma vez o auxílio de todas essas entidades para que possam compor esse ano de 2022, que nós temos muita coisa para implementar. Vocês viram só esses primeiros pilotos, né? E nós queremos não só fazer pilotos, né, professor? Nós queremos, esses pilotos estão para demonstrar os conceitos e nós vamos precisar de ajuda, principalmente do Ministério, do Congresso Nacional, para fazer a replicação oficial, a implementação oficial, né, em escala, né, do Ceará inteiro aí, né, e dos outros. Não é isso, professor? Perfeito, perfeito. E nesse mote aí do agradecimento, né, agradecer a Deus por nos permitir estar aqui
depois de uma pandemia dessa, né, de um processo pandêmico. Agradecer ao meu reitor, o professor Vauli, que acreditou e me confiou essa missão de estar junto com o Robson e com os outros membros do ecossistema nesse olhar de desenvolvimento. Agradecer a minha pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação, a professora Joélia, que também chancela essa crença e essa confiança nesse processo, e agradecer também o Robson, né, pela parceria, pelo processo. A gente está nesse ano aí, não nos conhecemos pessoalmente ainda, né, mas teremos a oportunidade, né, e nesse processo remoto a gente construiu mais do que a gente imaginou, né, e buscando sempre a melhoria contínua nesse processo de educação empreendedora, desenvolvimento pessoal e construção de um Brasil mais igual, né, igualitário, justo e trilhar um futuro melhor para os nossos alunos, para os brasileiros como um todo. Para todos nós, né, professor, que só queremos aí a desenvolver e ganhar a tão esperada sustentabilidade, né, de todos, que a gente possa ajudar nessa retomada, nesse desenvolvimento nacional. Então, agradecendo, né, aí o Programa Nacional de Inovação Terra 2 Inova, a nossa cofundadora, a ABESE, né, Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, esse é o programa dela, do Comitê de Inovação dela, ao Fórum Brasileiro de IoT e todos os voluntários, né, é bom salientar que todo o programa até então foi feito só com voluntários, e agora a gente, para fazer a escala, estamos trazendo aí os patrocinadores e as ajudas, né, daí dos nossos atores do ecossistema, né, e agradecendo também ao ministro Marcos Pontes por todo o apoio que tem dado para nós, né, é isso, ministro, estamos juntos aí, né, 2022, muito trabalho, mas também muita entrega, né. Então, assim, vamos agradecer ao professor Aureliano, ao Vauli e a todos, e não percam a próxima edição do Programa Inovação. Nos vemos lá. Viram como a ABESE está se tornando um centro de capacitação para formação acadêmica para o setor de segurança eletrônica? Então, fiquem atentos às chamadas do Comitê de Inovação e IoT da ABESE e dos cursos da Academia ABESE, para você se especializar e conquistar uma colocação neste enorme ecossistema de inovação brasileiro. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada e nós nos vemos no próximo programa Inovação aqui na TV ABESE. Até logo!